Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro. Por que a formação do povo brasileiro? Porque, como vocês bem sabem, né, o nosso Brasil, ele já tinha sido descoberto muito antes de Cabral, né, vir aqui muito bonito e gritar terra à vista. Porque ele já tinha conhecimento desta terra brasileira. Porque ele estava à procura do caminho das Índias. Por quê? Ele estava à procura das especiarias, do ouro, do sal, do gengibre, da canela, porque era muito. E eles tinham uma briga pelo poder. E eles valia mais quem tivesse mais dinheiro. Então, quando eles chegaram aqui, eles encontraram um povo, que esse povo eles denominaram de índios. Como aqui não era Índia, mas era uma terra e tinha gente. Então não é a Índia, mas tem gente, vamos botar o nome desse povo de índios. E ele foi embora e depois ele veio e tomou posse, né, de uma coisa que não era dele, porque já existia os donos. E nessa briga de poder, nesses países, França, os espanhóis, aí eles fizeram o quê? Napoleão Bonaparte, um francês, ele tinha uma guerra com Portugal por conta de poder. E ele invadiu Portugal e mandou, com medo, a coroa, como a gente chama, a coroa portuguesa veio embora no navio em três embarcações e vieram para aqui para o Brasil. Só que eles não vieram só. Veio vários outros povos com ele. As pessoas que moravam lá veio de tudo nas embarcações, porque eles ficaram com medo também. Então veio a realeza, que era chamada de coroa portuguesa, veio os reis, as princesas, os príncipes, vieram todo a corte, e também veio a plebe. O que é a plebe? As pessoas pobres, os súditos, vieram também. E aqui houve essa mistura, né? O alemão com franceses, com portugueses, ficou misturado. Então a gente diz que nós não somos uma raça pura, como os japoneses, os alemães. Nós temos gente de todas as cores, né? Porque nós somos misturas de raça, de africanos com portugueses, com espanhóis, com índios. Então nós somos a formação. Quando eu digo formação, eu digo a nossa origem. Porque se a gente for pesquisar na nossa história, a gente vai ver que a gente tem tataravô, com essa formação. Aí o livro de vocês diz o quê? Que o Brasil tem um território imenso. Um território muito grande. Em território, quando ele fala em terra, né? Tanto é que nós somos divididos em 5 regiões. Então nós somos enormes. E por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Uns são os mamelucos, os mulatos, os pardos, os brancos, os cafusos, porque são essas misturas de raça. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, um tipo de religiosidade, um tipo de cultura, seja na religião, seja na crendice, seja no de vestir, no alimentar. É fundamental para conhecer o Brasil. Nós temos várias religiões, nós temos vários tipos de comida. A feijoada mesmo. A feijoada é de origem africana. Por quê? Os senhores de engenho, eles pegavam os pedaços do porco e ficavam com a melhor parte. E eles jogavam fora a orelha, o rabo, o pé. E os escravos, eles pegavam aquilo e cozinhavam. E hoje nós temos a nossa feijoada, que é dos africanos. Então a gente tem também um pouco dos africanos, pouco não, muito da herança africana. A formação do povo brasileiro contou com várias raças e grupos étnicos. Os africanos,
portugueses, indígenas, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses e muito outros. Veja só quantas raças nós temos. Um de vocês mesmo pode ser, tem uma herança espanhola, árabe na sua família e a gente não saber, porque isso vem dos nossos antepassados, dos pais, da nossa formação como povo. Então, quando vieram para cá, veio muita gente, porque eles começaram, acabou a escravidão e eles começaram a chamar esse povo de outros países para vir fixar, né, os imigrantes. Então a gente tem herança desse povo, porque quando eles chegaram aqui, o espanhol casou com o francês e por aí vai. Então essa é a nossa formação. Nas nossas veias não corre um sangue puro, né? Só de africano, só de franceses, só de italianos. Corre o sangue de várias raças. Aí ele diz aqui: entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram os portugueses. Por quê? Porque os portugueses foram os primeiros a chegarem aqui nessa terra, como os africanos e os indígenas. Porque os portugueses tomaram conta. Os primeiros escravos foram os indígenas. Depois os indígenas se rebelaram contra eles. Os indígenas não queriam mais ser escravizados, não queriam mais ser mandados por eles. Então eles foram buscar os negros na África e trouxeram para cá nos navios negreiros. Então a nossa formação foi a partir daí, da mistura de portugueses, indígenas e africanos, e depois chegou os outros povos. A população brasileira é resultante da mistura de vários povos que trouxeram ao Brasil seus costumes e suas tradições, sua cultura e sua religião, sua língua, seu sotaque, seu jeito de ver o mundo. Por isso, somos um povo diverso, colorido, com vários modos de ser e de viver. Então, existem as crenças católica, evangélica, o candomblé, o espiritismo, o jeito de se vestir. Até isso são heranças. Como eu disse já, até o frevo, ele vem de origem dos africanos, porque era a dança da capoeira. Então, o nosso frevo, ele tem origem, os passos da dança africana, que era a capoeira. Então, graças a Deus, né, nós somos essa mistura de raça. Nós somos o único, praticamente, que não tem uma raça pura. Nós somos mistura, então a gente é carismático, nós somos comunicativos, nós sabemos receber as pessoas, porque em nosso sangue, em nossas veias, corre a mistura. Então a gente pegou um pouquinho de cada país, um pouquinho de cada povo e fomos formados. Então a gente diz que nós brasileiros somos uma mistura de raças, de crenças, de religião, de modo de ver as coisas, de aceitar as coisas, de dar. Porque segundo os estudos, né, as pessoas que estudam não só a ciência, mas estudam o ser humano, ele diz que nós somos os únicos povos que somos carinhosos, somos receptivos. Nós somos os únicos povos que a gente encontra, abraça, dá 2 beijinhos, nós somos carismáticos. Por quê? Será que a gente fosse só uma raça pura, de uma origem só, seríamos assim? Não, né? Ou sim, quem sabe? Mas é tão bonito ver um branco, um negro, o cafuso, o mulato, o amarelo, porque até o sansei, o nisei, porque é a mistura do branco com o japonês, com os chineses. Então, somos uma mistura de raça. Então, nossa formação como povo brasileiro, ele tem sua base com portugueses, indígenas e africanos. Os indígenas, porque já estavam aqui. Os portugueses, que chegaram e tomaram posse dessa terra. E
os africanos que foram trazidos de sua terra, obrigados para ser escravos aqui. Quando acabou a escravidão, eles fizeram os donatários, o período da regência. Então vieram outros povos que também participaram da história, da formação do Brasil e da formação do nosso povo, ok?